Datafolha, Lula só perde para si mesmo e os velozes enfesados e furiosos. Vamos ver a coluna do Reinaldão aqui, o nosso jornalista petista, diz o Sérgio Moro. Preparados para uma jornada longa? Partiu. Pesquisas avaliando 90 dias de gestão de um presidente tem o peso que tem. Quase nenhum. Não é, por óbvio, um vaticínio de como chegará ao fim do mandato. Até porque se pode apelar a malandragens na boca de urna para tentar mudar o jogo. Peguem o caso do Biltre retornado. Biltre retornado é o Bolsonaro. Levantamentos apontavam a derrota no primeiro turno, recorreu a PECs ilegais para baixar o preço dos combustíveis e aumentar os gastos sociais e fabricou uma bolha de crescimento. A mobilização da máquina de fake news atingiu níveis até então inalcançados. A diferença entre relação ao vitorioso no segundo turno foi 1,8 ponto percentual. Mas a pesquisa serve, Reinaldo, como um termômetro inicial ao menos? Bem pouquinho. Diria que acaba medindo mais a febre dos analistas do que do analisado. Vamos ver aí para entender tudo. Muito obrigado pela presença de vocês todos, viu, gente? Estamos com 54 likes. Vamos aumentar o número de curtidas. Curtidas são de graça, tá, gente? Vamos passar 70 likes. Estou deixando aí no chat como meta aí. E muito obrigado a todo mundo que está sensível aqui, me ajudando nessas lives aqui da Folha Democrata, que são muito necessárias para a gente manter os conteúdos aqui do canal. Vamos lá. Segundo o Datafolha, 38% dos ouvidos nos dias 28 e 29 de março acham que o governo Lula é ótimo ou bom. Para 30% é regular. Para 29% é ruim ou péssimo. Já se pôs bastante foco no analisado, vamos aos analistas. Sabem vocês que com um pouco de fé pode-se dar uma bronca até em Deus por ter feito chover apenas maná em vez de oferecer um cardápio. Pois é, Yahweh, que é o nome no judaísmo, não era exatamente um democrata. Na leitura enfesada, o petista se iguala a Bolsonaro, 30% na margem de erro, no maior índice de ruim e péssimo para os 90 dias de um primeiro mandato desde a redemocratização. Releiam o que vai em caixa alta. É afunilamento demais de critério para juízos largos sobre o futuro, não? Há uma outra leitura. No ótimo e bom, Lula bate no hominizado dos diamantes por 38% a 32% e empata com FHC. E fica 2 pontos percentuais acima de Fernando Collor, que tinha 36%. O empichado perde para Dilma, que teve 48%, e para si mesmo, com 43%. Insista-se. Fala-se aqui de primeiros mandatos. Consideradas as reeleições, a síntese é essa. O atual mandatário bate Bolsonaro, como já visto, e só perde para o seu primeiro mandato, de 43%, e para o segundo e para a primeira jogada de sua sucessora, 48%. Isso aqui é bem interessante que ele está falando. O Lula, nessa pesquisa, perde para os mandatos dele para Dilma, mas o primeiro mandato da Dilma estava impactada pela popularidade do segundo mandato do Lula. Então é o que o título do Reinaldo está falando mesmo, ele perde para ele mesmo. Uma boa alternativa de manchete, pois, nos 90 dias, Lula só perde para o próprio Lula e para Dilma. Como ele fez a criatura, só fica atrás de si mesmo. Ocorre que, parece-me, no entanto, que essas comparações por si não fazem nenhum sentido. Temos excelentes críticos de árvores, dane-se a floresta, cada um deles vê em seu microscópio esse ou aquele detalhes, e nada dizem ou sabem do conjunto, para lembrar a personagem Marta, de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, de Edward Albee. Cito aí em destaque a mim mesmo nesta coluna no dia 16 de dezembro do ano passado, a propósito da pancadaria que o então futuro presidente era alvo por conta da PEC de transição. Lembro, o déficit primário deste ano não será mais do que 260 bilhões, conforme anteviam os apocalípticos, e deve ficar em torno de 100 bilhões, talvez menos. As análises de então ignoravam o delinquente orçamento de 2023 que Bolsonaro havia enviado ao Congresso. Então, e agora, o FEL analítico, se é que não se trata de militância, serve para adoçar a boca dos reacionários e golpistas. Sigamos. As comparações com os primeiros 90 dias de antecessores não têm grande relevância. Não dizem absolutamente nada porque ignoram a história de cada um
dos períodos e o que se deu na política entre uma ponta e outra. Não me incluo entre aqueles, já deixei isto claro mais uma vez, que normalizam o bolsonarismo como uma corrente de opinião que topa o jogo democrático, ainda que com aporte ideológico, intelectual, valorativo, ético, moral, que não é o meu. Fosse assim, nada de novo haveria no fronte dos embates políticos. Considero essa leitura uma aberração e acho que ela embute desprezo nada solene pelas variáveis que parametrizam a democracia. Entender tal corrente como parte, ainda que uma franja radical fosse, do tal jogo democrático, eleva práticas fascistoides à condição de atos aceitáveis e degrada o pacto civilizatório. O que A tem a ver com B? O que tem a ver o parágrafo anterior com essa pesquisa? O atual mandatário venceu o anterior por 50,9% a 49,1%, no confronto mais acirrado da história. Dispenso-me aqui de detalhar o ambiente em que se deu a eleição, sob permanente ameaça golpista, com uma inédita politização das Forças Armadas desde a redemocratização, com uma campanha de ódio contra as instituições como nunca se viu, com a defesa escancarada da intolerância como instrumento de fazer político, com a incitação ao crime sendo chamada de liberdade de expressão, e o conjunto também não é preciso demonstrar que resultou no dia da vergonha, o de 8 de janeiro. 1990, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, nada é comparável. Nem os 3 primeiros meses do governo Bolsonaro servem de medida remotamente válida para o que se tem agora. O PT perdeu em 2018 uma eleição que poderia ter vencido não fossem as ações criminosas da Lava Jato, com o líder maior do partido na cadeia em razão de uma condenação sem provas. O partido fez o que se faz numa democracia quando se é derrotado nas urnas, política. Não houve, como é evidente, um questionamento do resultado. Num movimento que a muitos surpreendeu, não a mim, Bolsonaro passou a comandar uma pregação golpista desde o primeiro dia de mandato. Nos seus 2 discursos de posse, já se identificam, apontei então, as sementes do rompimento da ordem de que se transformaria em arauto. O primeiro grande ato golpista no país data, atenção, de 26 de maio de 2019. E o humorismo era uma das forças organizadoras da manifestação. Dispenso-me de lembrar aqui os textos da turma do Senta, que o leão é manso, inferindo que Bolsonaro seria contido pelas instituições. Ainda hoje há quem delire com isso, como se a natureza desses movimentos de extrema-direita mundo afora não fosse justamente a disrupção. Inexiste o bolsonarismo benigno. Sem o rompimento da ordem democrática, bolsonarismo não é. Voltemos ao leito. O país enfrenta a pregação golpista desde meados de 2018, ainda na campanha eleitoral. Passou a ser uma prática diária a partir do dia 1º de janeiro de 2019, transformou-se em uma ameaça nas eleições de 2022, acirrou-se como resultado do segundo turno, virou mobilização efetiva em favor do golpe e culminou com ataque às respectivas sedes dos 3 poderes. Eram e são vários estágios de repulsa à democracia, com tradução em setores influentes da imprensa profissional. Infelizmente, ainda volto ao ponto. Excelente resultado. Que o presidente obtenha, pois, as marcas encontradas no Datafolha, penso eu, é um feito, sempre considerando a pequena relevância de uma avaliação de prazo tão curto. Nas condições dadas, o resultado é excelente. Considero surpreendente que 7% dos que votaram no minimizado da cloroquina avaliem que seu governo é bom ou ótimo, e 30% desse corte que é regular, sendo ruim péssimo para 60%. Os dados não são exatamente congruentes com os 37% que veem Lula com comportamento sempre adequado e 24% quase sempre com índices que se somam, 61%. O quase nunca adequado e o nunca adequado, que é de 20% e de 18%, somam 38%, bem abaixo dos 60% que, tendo votado em Bolsonaro, acham a gestão ruim e péssima. Ah, mas Bolsonaro também foi bem nesse quesito nos 90 dias. Mas os números são diferentes. 27% viam como adequado, 13 pontos a menos. O seu nunca adequado era de 23%. Parcela considerável dos que apostaram no Bolsonaro 2 espera coisa boa de Lula 3. Por que se pode afirmá-lo? No conjunto, apostam num desfecho virtuoso de 50% dos que responderam à pesquisa. Dizem que será regular de 37%. Só 21% estão certos que será ruim ou péssimo, bem abaixo dos 49% dos votos dados ao minimizado da Chopard.
Chopard, aliás. Indago, esses números não lhe parecem mais importantes do que a comparação com os 90 dias de mandatos passados? Fez menos e fez mais. Fez-se até agora mais ou menos do que o esperado. A questão complicada é essa, não é? Que medida tem o eleitor para decidir se, em 90 dias, o presidente foi além das expectativas ou ficou aquém? Alguém tem mesmo isso definido na cabeça, na agenda ou nas notas de celular? Responderam menos 51% para 35% o esperado e para 18% mais do que esperavam. Fosse eu um dos entrevistados, apontaria a faltar a categoria muito mais. Listo aqui alguns pontos. Comandou, mesmo antes da posse, a necessária PEC da transição, ou tudo iria à breca? Venceu um golpe de Estado, refundou Minha Casa Minha Vida, recriou o Bolsa Família com mais recursos e com as devidas contrapartidas, relançou mais médicos, retornou o programa de aquisição de alimentos, pôs fim às comemorações de golpe militar, trocou o comandante do Exército, deu início à despolitização das Forças Armadas, fez com que o Brasil voltasse a frequentar boas rodas diplomáticas no mundo, deixando de ser pária ou orgulhoso. E, no feito mais recente, apresentou uma âncora fiscal ao país 5 meses antes do prazo, 31 de agosto. O texto e a versão final será do Congresso, surpreendeu os falcões do fiscalismo burro que apostavam, sei lá, em algum arranjo keynesiano próprio do século passado. Não satisfaz a fome de vísceras da rapinagem, é fato, porque também busca preservar os mais vulneráveis, mas fica muito longe de ignorar a necessidade de equilibrar as contas públicas. O texto se segue a decisão corajosa de reonerar os combustíveis em nome do equilíbrio das contas públicas. Como se sabe, a desoneração foi levada a efeito pelo hominizado do fuzil na reta final da eleição. A imprensa e os mais pobres. Ali acima eu digo, o mau espírito desses tempos contaminou parte da imprensa. Não acho que dispense a Lula em suas várias esferas, reportagem, colunismo e editoriais, e com exceções raras. Um tratamento condizente com o que se fez até aqui, dadas as dificuldades que enfrentou. Já na campanha eleitoral, havia certo esforço em favor da falsa simetria entre lulismo e bolsonarismo, como se fossem opostos combinados. A PEC da transição empurrou a crítica para o terreno da irracionalidade do erro, onde eu e uns poucos nesse grupo restrito e pequeno da imprensa vimos habilidade de negociar uma emenda sem nem ter assumido a presidência, com uma súcia batendo em retirada que levou paralisia até a emissão de passaportes. Os críticos viram portas abertas para o vale-tudo e para a farra do dinheiro público. Quando o presidente decidiu criticar a decisão do BC de manter inalterada a pornográfica taxa de juros, constatou-se que há no país uma verdade revelada acima de quaisquer outras, que não está sujeita a avaliações, escrutínio ou reparos. A reação furiosa da imprensa é antidemocrática, passional e ilógica. O chefe do Poder Executivo só fala o que fala porque, afinal, existe autonomia. Não fosse ela, poderia demitir esse ou aquele. Ora, estando blindada a diretoria do BC, a taxa de juros passaria a ser um assunto sobre o qual o chefe do Executivo está proibido de falar. Acabou a infantilidade, a infalibilidade dos papas. Ela agora está com Roberto Campos Neto e com Ali Khamenei. Houve até quem associasse a crítica ao Copom à pregação golpista de Bolsonaro contra o STF. Não vejo sinais de que a má vontade vá diminuir. Está em curso uma Fox News-ação do noticiário com veículos disputando a tapa os setores mais reacionários do eleitorado. Sei lá se haverá reaças suficientes para toda essa gente. O Reinaldo pode falar com muita propriedade disso, tá, gente? Para vocês saberem, ele era a ponta de lança do Tutinha na época que o Tutinha queria transformar a Jovem Pan no que ela é hoje, um lixo muito parecido com a própria Fox News. Gente, estão gostando da coluna do Reinaldo? Estão gostando das minhas interpretações? Não esqueçam, mandem superchats para a gente ir muito bem aqui nesse mês. A CNN Brasil está indo por esse mesmo caminho, viu, Luiz Guilherme? Você está coberto de razão. As barbaridades e burrices que se disseram e se escreveram sobre o arcabouço fiscal indicam que os dias não serão fáceis. O povo mais pobre faz da administração uma avaliação que passa longe daquela que fazem esses setores. 45% dos que recebem até 2 salários mínimos o veem como bom ou ótimo. É o que entendem também 53% dos nordestinos. E isso nos põe diante do que eu chamaria do paradoxo do conselheiro reacionário.
Paradoxo do conselheiro reacionário. Não é raro que os textos censurados duramente que os textos censurando duramente o ex-metalúrgico, que é o Lula, sejam vazados num tom de rancor, porém contido por certo espírito de aconselhamento, de quem assim pretende ajudar o aconselhado a não fazer besteiras, o que, claro, seria bom para o Brasil, e jamais devemos duvidar da vocação patriótica desses coaches. O que ocorre com frequência é que os erros que apontam são justamente aqueles que fazem com que ele tenha uma avaliação positiva entre os mais pobres, que afinal garantiram a sua eleição, como resta evidente. Já pensaram se a PEC de transição, por exemplo, tivesse se limitado àqueles pretendidos 70 bilhões ou 80 bilhões, suficientes apenas para pagar os 600 do Bolsa Família, nem isso estava no absurdo orçamento de Bolsonaro, teria sido impossível o pagamento adicional para as crianças, a reserva de 9,5 bilhões para o Minha Casa Minha Vida, a continuidade em padrões aceitáveis do Farmácia Popular, a correção das perdas absurdas de saúde e educação, e noto que parte desses benefícios ainda não impactou os mais vulneráveis porque não houve tempo. Assim, seguisse Lula o conselho dos reacionários, vendido como um mero triunfo do bom senso, perderia justamente o apoio dos mais pobres. O paradoxo, notem bem, está em que, sob o pretexto de levá-lo para o bom caminho, esses conselheiros acabariam por destruir a sua reputação junto àqueles que elegeram e garantem a sua avaliação mais positiva do que negativa. O Catão da Hora não viveria uma contradição nenhuma, estaria apenas sendo bem-sucedido no seu intento reacionário. Não se cometeram erros? Alguns, bem poucos por aqui. Para 3 meses, a lista de acertos vai acima e parece-me bem impressionante. Os pobres e os nordestinos, tudo indica, os percebem com menos dificuldades. Tendo a importância que tem, e não é muita, a pesquisa Datafolha é excelente para Lula e dá oportunidade para que possamos chegar ao da coisa. Posso estar errado, mas é evidente. Repetindo o que escrevi na coluna recente na Folha, se os velozes enfesados e furiosos estiverem certos, vão se fartar de batatas na mesa do bolsonarismo convertido ao novo normal. Lutam muito por isso, eu com certeza ficarei bem longe desse festim diabólico. Excelente coluna do Reinaldo.